Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o RBRR11, o FII CRI High Grade da RBR. Se você gosta desse tipo de conteúdo, embaixo você vai encontrar os links para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatórios de FIP, de FINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Esse aqui é o último relatório gerenciado do fundo, foi publicado esses dias, né? Tem 1 ou 2 dias que foi publicado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as operações do fundo, né? Então, as principais características do portfólio do fundo. É um fundo que tem 40 CRIs, é um fundo de CRI high grade, né? São 40 CRIs, o patrimônio líquido dele é de 1,4 bi, o spread, né, com relação ao CDI, né, CDI mais 2,9% e o IPCA mais 7,6%. Aproximadamente 88% da carteira do fundo é indexada à inflação e 12% ao CDI. Então, a maior parte da carteira é realmente inflação. Então, quando a inflação sobe ou cai, ela acaba impactando mais o resultado do fundo. E ele tem um LTV aqui de 55%, ou seja, as garantias elas superam bem, né, a quantidade de empréstimo. Então, ela tem uma sobreposição de garantia aí com relação ao valor emprestado. Então, ele fala que fechou o mês com 40 operações em carteira, todas em dia com as obrigações financeiras. Então, isso é importante, né, que a gestão faça essas comunicações, realmente como é que está a saúde das operações financeiras dentro do fundo. Os CRIs investidos contam com sólidas garantias imobiliárias, né, alienação fiduciária, ou seja, garantia dos imóveis, e o loan to value, que é o LTV, próximo a 55%, né, tem uma garantia sobrando interessante. Então, abaixo de 70% já é bom. 47% de todas as garantias do portfólio estão localizadas em regiões prime da cidade de São Paulo. Então, é um FII realmente com a característica aqui de high grade. O dividend yield do mês é 0,93 e do anualizado 11,79% ao ano. Então, tá nessa faixa, nessa média aí. O resultado no mês está diretamente ligado ao índice IPCA-GPM, né, como a gente viu aí. Ele tem uma indexação muito forte à parte de inflação. E, normalmente, todo fundo imobiliário que tem uma indexação, ele acaba... Aquele resultado do mês, a inflação do mês de janeiro, acaba impactando o resultado de março do fundo. Então, normalmente, é uns 2 meses de defasagem. Então, o resultado de fevereiro aqui foi impactado pelo IPCA de 0,56 e o IGPM foi 0,74. O IPCA ele é bem menos volátil que o IGPM. Então, a gente vai ver que o IPCA de janeiro foi 0,42, já o IGPM foi 0,07, foi bem mais baixo. O de fevereiro, o IPCA foi 0,83 e o IGPM já foi negativo, deflacionado, 0,52. Então, esses resultados aí, eles acabam por impactar 2 meses depois, né? Então, vai ser impactado o resultado do fundo em fevereiro e março. IGPM, a quantidade é menor, né? Então, o fundo normalmente ele tem uma quantidade maior, né? Em IPCA, acho que é acima de 70%, depois a gente vai dar uma olhadinha lá mais para frente. E interessante é que eles fazem, tem um rating próprio do portfólio do fundo. Então, a gestão ela reexamina, né, os CRIs do portfólio, né, então eles vão atualizando os ratings. Então, dos 40 CRIs que ele tem na carteira, eles atualizaram já de 31 CRIs, né, 83,8% atualizado. Então, eles vão revisando, olha as garantias, ver como é que está o fluxo de pagamento, aquela coisa toda, e vão atualizando ali, né, as operações. As atualizações abaixo segue o modelo de rating proprietário da RBR. Então, é um rating próprio, né, e vai variar ali mais ou menos aqui de AAA até D, né? E aí a gente vai ver como é que eles classificaram os próprios CRIs da carteira. Então, eles também participam da estruturação, né, dessa carteira, e aí eles acabam tendo um conhecimento mais profundo ali do que está acontecendo dentro das operações. Aqui o DRE, que é importante a gente observar, então as receitas do fundo, eu gosto de olhar sempre o 12 meses, 128 milhões, as despesas de 12 milhões, estão perto aqui de 10%, né? É um percentual interessante aqui, normalmente os FIIs CRI ficam nessa despesa aí em torno de 10% das receitas. O ajustado 116, porque teve aqui 4 de não recorrente, então aqui ó, não recorrente, né? Pode ser giro líquido de capital, foi para 120, né? Então, 120 milhões ao longo de 12 meses dá uns 10 milhões por mês em média ali, né? É o que a gente vê mais ou menos do resultado dos fundos, dos ativos, né? Dos ativos dentro do fundo. Então, aqui o dividend yield, o spread ajustado sobre o CDI, e a gente vê que, de acordo com
aqui, ó, em março estava 2,3, CDI mais 2,3, em abril mais 4,9, isso varia muito com relação ao preço de mercado. Então, quando o preço de mercado ele cai, né, você acaba tendo comprando a cota, você tem uma rentabilidade maior, né? E aí o dividendo ele também acaba influenciando bastante. Então, você tem um dividendo mais alto, você tem um dividendo yield maior, você tem uma distribuição mais baixa, o dividend yield é menor, aí ele sobe aqui, o dividend yield é maior, então ele vai impactar tanto pelo dividendo que é distribuído, quanto também pelo preço de mercado. E aí a gente vê que nesses últimos 12 meses, o dividend yield sobre o PL, ele é mais baixo do que sobre a cota mercado. Por quê? Porque o fundo estava com deságio, né? Então tem um deságio aqui do fundo que atualmente não está mais a mesma coisa. Então a gente está aqui com a cota 94, o patrimonial é 95,86, ou seja, um desconto só de 2%. O desconto estava um pouco maior, estava na faixa de 6%, né? Passou a média 5, 6% de desconto ao longo desse ano. Então, de março de 23 aí até fevereiro de 24. Então, a gente vê que essa barrinha azul, né, que é com o dividend yield da cota mercado, ele é normalmente mais alto porque o fundo está sempre com um pouco de deságio. Então, esse último ano aí, o fundo negociou com um deságio aí ao longo desse tempo. Composição dos rendimentos, você vê que a maioria dos rendimentos aqui, né, essa parte azul escuro, é tudo receita de CRI, é a parte recorrente mesmo. E o não recorrente, né, é essa parte azul clara. Então tem o não recorrente, né, mas normalmente aqui ele é pequeno, em alguns meses bem específicos. E a despesa do fundo mais ou menos fixa aqui em torno aqui, de 0,09, 0,10 centavos aqui por cota. Está em torno de 10% da receita. E a gente vê o retorno total ajustado. Então aqui, com a cota mercado, então, aliás, com a cota patrimonial, deixa eu ver, total ajustado, 166% do CDI, retorno, dividendo mais variação do PL, né? Então, a cota do VP, né? O valor patrimonial do fundo. Então, o dividendo mais o valor patrimonial, né? Ele superou bem aqui o CDI, deu 166% do CDI. E aqui embaixo ele mostra como é que foi o mercado. O mercado, você vê, o patrimônio ele varia muito menos, né? O patrimonial com o dividendo ele tem uma variação bem menor. Quando você coloca o preço da cota mercado, ele tem esses, né? Cota sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, aí tem uma volatilidade muito maior. E aí o percentual do CDI também é menor aqui com cota do mercado. Mas com essa subida mais recente, né? Ela ficou mais próxima ali do valor patrimonial. Então aqui tá a cota mercado aqui, quando ele fez o estudo aqui estava 0,90 nessa tabela de sensibilidade, né? Então estava dando aqui IPCA mais 9,11 e aqui menos a taxa de administração 8,16, né? Dá menos de 1% aí de taxa de administração. Agora com a cota 94, né? Essa rentabilidade ela cai bem. Dá para fazer a comparação aqui. Com a cota 90 é 9,11, IPCA mais 9,11, e com a cota 94, IPCA mais 7,89. Então, essas variações que tem na cota, né, quando você compra ela no preço mais baixo, você tem uma rentabilidade mais elevada, mais alta. A estratégia do fundo é 88% aqui, né, alocado aqui em core, que é CRI high grade, né? A parte tática, né, giro de carteira, CRIs, FIIs, né? Então, só 8%, liquidez 4%. Então, a parte core é a parte que mais tem, né, CRI do fundo aqui, que está com essa média aqui, IPCA, a 7,6%, 69% do portfólio. A indexação histórica aqui, a gente vê essa parte colorida bem perto aqui de 70%, eu estava falando, né? Em torno de 70% aqui é tudo PCA. Então, o que mais influencia o rendimento a ser distribuído pelo fundo é o IPCA. Com essa taxa de juros caindo, né, tem uma pressão na inflação. Então, você diminuindo a taxa de juros, as pessoas tendem a consumir mais. Né? Consumindo mais, você tem um giro maior da economia, você acaba trazendo um pouco a inflação à tona. Então, o fundo deve se beneficiar, né, desse cenário de queda de taxa de juros com pressão da inflação. Aí, a parte core da carteira, alocação por LTV, aqui, ancoragem RBR. A maioria do portfólio, 85% do portfólio, a RBR acaba ancorando as emissões. Os tipos de risco que o CRI escorre, principalmente aqui corporativo, né, 74% da carteira. Setor imobiliário aqui principal é laje corporativa, né, e galpão logístico. E as garantias, principalmente aqui, estão na região sudoeste, 93,8%. Então, aqui o rating que eles chamam de rating proprietário, então é maior ou igual ao A, né? Quase não tem aqui esses índices mais baixos, que a gente vai tribular até o D, e a grande parte da carteira fica aqui em duplo A e o A, né? Então, é a classificação mesmo que eles deram por acompanhar os fundos.
Com relação à exposição, né, tem uma carteira aí com 40 ativos, a maior exposição que é o Leroy, né, 9% do PL. E só que o LTV dele é 39,9%. Então a garantia está bem superior ao valor da dívida, né, que isso é bom. Então, abaixo de 70% é bem interessante e o fundo está, né, com uma diversificação e com uma interessante uma garantia também, cobrindo bem aí a parte dos empréstimos, né, com excesso de LTV. Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, apresentar para vocês, né, o fundo, né, o fundo High Grade da RBR. A RBR tem outros fundos, mas esse aqui é o CRI High Grade, tem também o CRI High Yield, que é o RBRY. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, compartilha com aquele amigo que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até o nosso próximo vídeo.